Graças a Deus. Mensagem e as orações que virão em seguida em CD, para que depois você possa ter na nossa livraria esse CD para dar para alguém, para você fazer oração na sua casa, para você aprender como se ora em graça, ficar com a palavra e ainda se sentir passar isso adiante. Então, tema desta noite, assumindo os riscos da fé. O que será que Deus quer nos falar? Não é? Riscos da fé? Que riscos são esses? Como Deus quer que nós arrisquemos por fé? Nós vamos entender bem este assunto. Nós precisamos, amados, colocar a nossa mente naquilo que Deus está nos falando. E aí, quando nós colocarmos a mente na palavra que Deus está nos falando, nós vamos entender exatamente quais são esses riscos da fé que nós precisamos assumir nas nossas vidas. O fato é o seguinte, que quando Deus salva alguém do mundo, quando Deus traz alguém do império das trevas, liberto, coloca no seu reino, quando esta pessoa é trazida por Deus para a igreja, Deus quer, Deus exige que as atitudes sejam totalmente diferentes. E Deus está insistindo com este fato, não é? Ele quer que os pensamentos sejam mudados para que tudo na nossa vida seja transformado. Então, quem se converte, quem realmente é de Jesus convertido, porque tem um monte de gente enchendo a igreja que não é convertida. Nós estamos falando daqueles que Deus faz uma obra total de conversão, de regeneração. Esta pessoa trazida por Deus para a igreja de Jesus Cristo tem uma exigência. As suas atitudes têm que ser diferentes a partir da sua conversão, da sua nova vida em Cristo. Agora, como salvos em Jesus, as nossas atitudes têm que ser diferentes das atitudes que nós tínhamos anteriormente. Ok? Então, a nossa pergunta é: quais são as nossas atitudes agora? Sejam elas em casa, no trabalho, na escola, na sociedade, na igreja. As nossas atitudes todas são baseadas na fé. Por quê? Porque para nós crermos e sermos salvos, nós recebemos o dom da fé. Então, quando Deus nos traz do mundo e acontece esta transformação dentro de nós, quando nós somos vivificados, nosso espírito que estava morto agora está vivo, este espírito está vivo por causa da fé. Foi nos dada a fé para nós crermos e vermos esta obra. Então, nós temos que daqui para frente viver por fé. Não tem mais como viver como antes, de nós conhecermos o que nós conhecemos hoje, de nós termos o dom da fé. Então, todas as nossas atitudes, em casa, namorando, nos relacionando, fazendo negócios, tudo que nós fazemos tem que ser baseados na fé. Todas as nossas atitudes daqui para frente são atitudes de fé. Enquanto nós não tínhamos este conhecimento, enquanto nós não sabíamos o que era este dom da fé, que Jesus imputa, Ele nos dá por graça, não por merecimento, nós não desfrutávamos dos benefícios. Então, uma vez que você recebe um presente de Deus, um dom, é para você usar, é para você fazer bom proveito. E este benefício, este dom da fé, tem que trazer à sua vida outros benefícios, grandes benefícios. Nós vemos algumas coisas em Hebreus 11, 29, que aconteceram com alguns homens e mulheres de Deus, porque usaram a fé. E não era o dom da fé, era na velha aliança, era a fé natural. E diz assim, que pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios foram tragados de todo. Pela fé
ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Tudo por fé. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Então, todos que usaram a fé, nós vemos aqui uma listinha pequena, tem a Bíblia inteira, né? Todos que usaram a fé tiveram benefícios. Se você usar a sua fé, você sempre terá benefícios. Hoje, o Senhor quer nos mostrar a importância de correr riscos pela fé. Porque se eu não corro riscos que exigem de mim o exercício da fé, é porque eu não tenho fé. Toda pessoa que recebeu a fé, dom de Deus, portanto, todo cristão, todo crente em Jesus, tem que exercitar a fé. E para exercitar a fé, nós corremos riscos. Se não há um risco, para que fé? Se não há uma situação delicada, se não há uma situação de risco, para que fé? Aí nós resolveríamos da forma humana, da forma lógica, da forma racional. Então, a fé faz você correr riscos. Ou os riscos da vida fazem você usar a fé. Existem regras que nós devemos seguir. Para usar a fé, nós precisamos entender até onde ela vai. Eu tenho que correr riscos diante da vida. Todo dia nós corremos riscos. Eu não estou falando aqui de perigos, de violências. Eu estou falando de decisões. Eu estou falando de passos que devem ser dados, que envolvem um certo risco. Mas isso exige o uso da minha fé. Nós somos exigidos por Deus, todos os dias, a correr riscos da fé. Quando você se arrisca, você está usando, você está mostrando, você está revelando a sua fé. Nós vamos entender bem isso aqui. Tiago 2,8 diz: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, com aquelas atitudes, com o que eu faço, te mostrarei a minha fé. Então aqui, amados, há um desafio para todos nós. Qual é? Você está sendo desafiado por Deus a mostrar a sua fé. Todos os dias. E agora mais do que nunca. Porque há momentos na vida que é preciso colocar a fé em ação. É preciso mostrar a fé. Se esses momentos não existissem, nós não seríamos chamados de crentes. Se esses momentos não viessem, momentos difíceis, momentos tenebrosos, momentos que nós precisamos de um recurso extra, nós nunca experimentaríamos a nossa fé. Nós nunca exercitaríamos a nossa fé. São os testes da fé. Você é testado para ver até onde você exercita a sua fé. Até onde você vai com fé. Se você está passando por uma prova, por um teste, é para ver aonde está a sua fé. Como você exercita, como você usa, como é que você mostra. Porque uma coisa é você andar com a Bíblia na mão. Todo mundo olha e fala, acho que aquela pessoa é crente. É, pode ser. Mas crente mesmo é aquele que na hora da luta corre o risco usando a sua fé. Esse é o crente de verdade. Esse é o cristão da palavra de Deus. Em Lucas 8,13 está escrito sobre o semeador que saiu semeando. Diz que a semente que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz,
creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Quantas pessoas, amados, na obra de Deus, que tá tudo alegre, a palavra vem, ai, aleluia, ai, glória a Deus, que palavra maravilhosa, que coisa tremenda. Mas na hora que vem a provação, a pessoa se desvia, porque não tem raiz. Que raiz é essa? Não tem o exercício da fé. Não exercita a fé. Isto vem como testes pela vida. Há muita gente que no momento do teste da fé, no momento em que deveriam se arriscar com Deus, se desviam. Você precisa saber que Deus prova os nossos corações. Neste momento, Deus pode estar provando muitos corações aqui. Isso está na palavra. Em 1 Tessalonicenses 2:4 está escrito: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, graças a Deus, né? A ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Deus prova o nosso coração. Ai, bispa, mas espera aí, como é que é isso? Olha, diante de uma situação, diante de uma circunstância, diante de um momento da vida, às vezes difícil, Deus prova o nosso coração. Deus testa o nosso coração. Mas Ele não sabe tudo? Sabe. Ele faz estes testes para que nós também conheçamos como é que anda a nossa fé. Quanto a nossa fé pode ser provada. Deus quer que você demonstre a sua fé com atitudes. Deus quer que você corra riscos de fé. Estamos entendendo? Em 1 de Pedro 1,6 diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Todos nós passamos por provações. Não há um cristão, não há um filho de Deus que não passe por provações. O que são as provações? São provas, são testes, são momentos para provar o nosso coração. Que coração? A fé. Aquilo que é a nossa essência, a vida da fé. Nós que somos salvos, nós que somos crentes em Jesus. Mas diz a palavra que estas provações, olha o que diz aqui: se necessário, sejais contristados por várias provações. Se necessário, há necessidade de provar a nossa fé. Há necessidade de exercitar a fé. Porque se Deus nos deu fé, nós não podemos ficar sentados, esperando as coisas acontecerem, ficar olhando, ficar achando tudo difícil. Ele nos deu a fé para usar. E como você sabe se ela funciona? Quando você tem um momento para usar. Você tem que correr os riscos da fé. Então, diz aqui, embora no presente, por breve tempo. Amado, é por breve tempo. É por breve tempo. São testes, são momentos. Eu sei que alguns falam, mas está demorando, bispa. Mas para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia. Ele é que sabe o tempo da sua provação. Pode encostar a cabeça assim. Pode reconhecer. Ele é que sabe o tempo da sua e da minha provação. É o tempo necessário para nós corrermos os riscos da fé. Nós estamos sendo treinados. Nós estamos sendo provados, nós estamos sendo testados para que a nossa fé se manifeste. Qual a diferença então com o incrédulo? A nossa fé tem que se manifestar, tá? Versículo 7 diz assim: para que, e agora? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, ela precisa ser confirmada, David. Você está entendendo? A pessoa precisa dizer assim: que fé é essa que você fala que tem, que te leva à igreja, que te faz ser um dizimista, que faz cantar no altar? Que fé é essa? É bonito, tudo isso é muito fácil. Agora você vai ter que mostrar a tua fé quando por um breve tempo você for contristado por várias provações. Para que uma vez confirmado o valor, aí sim, a pessoa, você vê o poder da fé numa determinada situação, e aí as pessoas falam, aquilo é fé. Aquele homem tem fé. Perceberam a diferença?
aquilo funciona na vida da pessoa. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As pessoas acabam por conhecer quem é Jesus quando a nossa fé é provada. E nós cantamos isso aqui hoje, não é? Quando nossa fé é provada, quando tem situações, Jesus Cristo é reconhecido. Quando o valor da nossa fé é confirmado, logicamente, não é? É para isso que somos provados. Para que o valor, que é inestimável, sem preço, da nossa fé seja confirmado. Isso, diz a Bíblia, que redunda em glórias para Jesus. Toda vez que alguém passa por provas, usa a fé, vê o valor dessa fé, isso redunda em glórias para Deus. Da nossa parte e de quem vê como é que nós passamos pelas provações. Então, você tem que confirmar o valor da sua fé. Porque reclamar e falar que está passando por uma luta, e falar que está muito difícil para você, um monte de gente no mundo faz igual. Agora, confirmar o valor da fé, nem todos fazem. Então, acredite em Deus, confie em Deus. Agora, acredite e confie em Deus 100%, não é um pouquinho. Não desconfie de Deus. Desconfiar de Deus, vacilar na fé, desagrada a Deus. Portanto, não desagrade a Deus. Em Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé, sem usar a fé, sem exercitar a fé, sem correr riscos da fé, é impossível agradar a Deus. Então, a fé corre riscos sabendo que Deus é confiável. Vamos entender isso para não acontecer o que acontece com o povo legalista. Pela fé faz um monte de bobagens, que não é fé. Por isso que nós temos que entender direitinho que fé é essa, como ela deve ser exercitada. A fé corre riscos sabendo que Deus é confiável. A palavra de Deus que você recebe deste altar lhe respalda a arriscar, a correr riscos. Vamos entender. Lucas 5:5 diz, respondeu-lhe Simão. Você sabe que eles tinham estado a noite inteira pescando, voltaram para a praia e não tinham apanhado peixe algum. E o Senhor pergunta o quanto eles apanharam, o que aconteceu, não é? Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Você se lembra que Jesus disse? Mas lança a rede do outro lado. Tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas debaixo da autoridade da tua palavra, lançarei as redes. O que ele está falando? Por causa da palavra, eu vou arriscar. Por causa da palavra, você tem que arriscar. Se Deus está falando para você que Ele é um realizador de sonhos, que Ele tem um projeto vitorioso para a sua vida, tem algumas situações que vêm de encontro, tem até no meio das provas, coisas para você fazer e decidir, tomar atitudes que vai ser um risco. Mas sob o poder da palavra e a autoridade da palavra, você tem que lançar a sua rede, você tem que arriscar. É isto que Pedro está dizendo aqui. Pedro estava dizendo o seguinte, olha, nós não apanhamos nada, chegamos aqui. O Senhor falou, então tem a tua palavra. Então agora, Senhor, apesar de eu estar na provação, apesar de não ter nada, apesar de não ter sinal, apesar de ser tudo negativo, tudo errado, por causa da tua palavra, eu vou arriscar. É isso que você tem que aprender. Pela palavra que você está recebendo, você tem que correr riscos, os riscos da fé. Essa tem que ser a sua atitude ao sair daqui hoje. Lucas 19:26 também fala daqueles servos, fala dessa parábola que o Senhor se ausentou, chamou os servos trabalhadores e distribuiu minas para eles. Pois eu vos declaro, você sabe, né? Um multiplicou, saiu imediatamente, foi correr riscos da fé, foi trabalhar com aquilo que ele recebeu do seu Senhor. O outro também, e um terceiro não fez nada. Pois eu vos declaro, a todo o que tem,
dar-se-lhe-á. Mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Eu considero uma das palavras mais fortes da Bíblia Sagrada. Porque todo mundo se choca. Todo o que tem, ora, quem já tem vai receber mais. O que é isso? E o que não tem, até o que ele tem, lhe será tirado. Olha, amado, tem o quê? Fé e coragem para assumir riscos. Os que receberam as minas tiveram coragem e fé para assumir os riscos. E aquele terceiro não tinha nada. Não quis assumir riscos. Não quis correr riscos. Não fez nada. O Senhor disse, olha, os que têm fé e coragem vão receber mais. E o que não tem, os que não têm, até o pouco que tem, vai ser tirado. Então, nós estamos falando aqui de correr os riscos da fé. Agora eu preciso explicar uma coisa muito séria. Não é você cometer loucuras, nem atos inconsequentes. Certo, Fábio? Vamos conversar a respeito disso. Não é isso. Não é isso. Porque tem pessoas, amados, que inventam esta coisa da fé, usam a Bíblia, usam o altar da igreja para dizer, eu fiz isso por fé. Você é louco. Porque nós sabemos de uma história que aconteceu no Rio de Janeiro, recentemente. Um homem saiu do culto, um rapaz com a sua esposa, e disse, bom, amanhã nós vamos numa loja e nós vamos mobiliar toda a nossa casa, vamos comprar tudo novo. A esposa olhou para ele e disse o seguinte, Tony, mas espera aí, nós temos dívidas, nós devemos muita coisa ainda, nós temos muito acerto, nós não estamos. Não, nós vamos e você vai escolher os eletrodomésticos todos novos, tal. No dia seguinte ele foi com a esposa numa loja e falou, pode escolher a melhor geladeira, aquela que tem lá o negócio do bar, aquele negócio todo. Pode escolher o fogão que separa isso daquilo, pode escolher o micro-ondas, pode escolher. Ela foi ficando deslumbrada na loja, né? Bom, eu quero essa que é a melhor, eu quero essa, eu quero esse, eu quero aquilo. E deu lá uma conta gigantesca e ele foi, passou um cheque. E depois a mulher também não era muito cabeça boa, logicamente, e perguntou para ele, olha, mas escuta, como é que nós vamos pagar tudo isso? Porque você mandou escolher, mas não me contou, como é que nós vamos pagar? Pela fé. Eu disse, mas como assim? Eu não sei. Alguma coisa vai acontecer. Pela fé. Porque eu estou respaldado pelo apóstolo Miguel Ângelo. Porque esta é a palavra do altar. Não vai acontecer nada disso. Não vai acontecer. Isso não é correr riscos da fé. Isso é ser um louco, desvairado, inconsequente. Uma pessoa completamente, perdida. Que para fazer loucura ainda usa o altar, a palavra e o nome dos outros. Isso não acontece. Deus não vai respaldar atitudes desvairadas, atitudes loucas. Não é verdade? Tem gente que fala, não, a palavra de Deus vem, que eu vou ter minha casa própria, eu vou ter minha casa própria, amém. Deus quer isso para você. Mas não adianta você sair de um culto, passar numa desses quiosques bonitos, de lançamento de prédios e tal, chegar lá e falar assim, eu quero a cobertura, porque eu vou ter uma casa boa, eu sou cabeça nessa terra. É verdade, tá? Então eu escolho qual que é a melhor? Aquela lá, muito bem. Qual é o sinal? O sinal você tem que deixar aqui 50 mil. Tá bom, preenche cheque de 50 mil. E aí quanto você ganha? Eu ganho 700 reais. E você tem essa quantia? Não, mas pela fé eu estou comprando a minha casa própria. Alto lá. Estas coisas é que precisam ser aprendidas. Isto precisa ser equacionado entre o povo de Deus. Porque não adianta, amados, dar aquele famoso cheque Jesus Cristo. Você conhece o cheque Jesus Cristo? Ele voltará. Com certeza. Com certeza ele voltará. E tem muito crente pela fé passando o cheque Jesus Cristo. Com certeza voltará. Depois é humilhado. Porque ele chega lá e fala, eu estou comprando pela fé. Dá o cheque Jesus Cristo. Depois fala, o da fé, é louco, o crente. Você sabe que uma pessoa da nossa igreja fez isso certa vez. Morava na casa de aluguel. E começou a dizer
Começou a atrasar o aluguel. Atrasar o aluguel. E o proprietário começou a chegar para a pessoa e falar, escuta, precisa acertar o aluguel. Eu nem vou pagar mais, porque esta casa é minha. Esta casa é minha. Eu falei, como assim? Não, Deus disse que eu sou abençoada, que eu sou por cabeça, que eu tenho direito, que aquilo que é o meu sonho, esta casa é o meu sonho. Então estou declarando que esta casa é minha. O proprietário falou, se a senhora abrir a boca outra vez, eu lhe parto no meio. Porque esta casa é minha. A escritura está no meu nome. Não, esta casa é minha. E começou uma briga. No que deu isso? Numa ordem de despejo, uma vergonha tremenda, um fracasso total. Por quê? Por causa dos desvarios das pessoas. Então, correr riscos de fé, assumir os riscos da fé, é algo bem diferente. Nem Jesus, amados, foi a favor desse tipo de coisa. E eu gostaria que ninguém usasse a fé para tomar atitude ridícula. E usasse a palavra do altar para depois respaldar suas atitudes carnais e levianas. Jesus foi contra isso. Veja Mateus 4, 5 e 6. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O que o diabo falou? Se atira. Você sabe que tem gente que diz isso? Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Eu vou subir naquela ponte nova, sabe aquela ponte nova que tem ali no... Como chama essa ponte bonita que está fazendo assim, ali no Roberto Marinho, não é? É, na espraiada lá. Vou subir lá, que é bem alto. E vou pegar o meu carro com tudo. E vou me atirar de lá. Porque eu vou voar. Eu sou águia. Pela fé, David, eu vou voar. Querido, não vai voar. Eu não vou voar. Eu vou morrer estatelada. Vocês estão entendendo? Não estou aqui aprendendo a correr os riscos da fé, assumindo os riscos. Você está não aprendendo nada disso. Você precisa de um tratamento psicológico. Não, pela fé eu vou fazer isso. Eu não sei nadar, mas eu vou pular daquela piscina que tem aqueles trampolins para salto ornamental. Aquela piscina que tem 6, 7 metros, 10, sei lá. Eu vou pular de lá e vou ficar lá embaixo. E vai vir um peixe para me salvar, igual fez com Jonas. Porque Deus sabe da minha fé. Amado, você vai morrer afogado. Eu vou morrer afogado. Isso não é risco, isso não é fé, isso é brincadeira. O diabo falou para Jesus, atira-te daqui. Você, Jesus, pode atirar. Tem até uma palavra que diz que os anjos vêm te segurar. O que Jesus respondeu? Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tem muita gente tentando Deus e achando que é fé. Entendeu, presbítero Cláudio? Você sabe que antes do nosso retiro, muitas pessoas tiveram 6, 7 meses para se inscrever e não fizeram isso, não é? Você sabe que teve gente que preparou as crianças sem ter feito inscrição, sem ter dinheiro para pagar, sem ter vaga, sem nada. Falou para os seus filhos pequenos, pode arrumar as malas que pela fé nós vamos. Você acha que isso é fé ou isso é loucura? Responda agora. Você está aprendendo. É fé ou loucura? Nós temos que separar isso. Porque uma mãe, Elza, que prepara as crianças todas de casa, e mais um agregado, que ainda ia levar uma sobrinha, prepara todo mundo e fala, pode fazer a mala, porque nós vamos viajar. Pela fé, está ensinando o que para as crianças? Atitudes desvaiadas. Não foi ninguém. Porque eles não tinham dinheiro, não tinha vaga, não estavam inscritos. Deus não vai respaldar isso. Isso é tentar a Deus. Isto é tentação ao Senhor, nosso Deus. Então, o diabo queria induzir Jesus a cometer um ato de loucura, se jogar do pináculo. Mas Jesus foi contra. Jesus é contra estas coisas que são mundanas e são tentação. Versículo 7.
correr riscos da fé, antes da gente ir para lá, não é cometer atos de loucura. São atitudes concretas, são atitudes inspiradas pela fé e não pelas emoções. Estão entendendo? Tem gente que naquele arrobo da emoção diz é fé. Não é. É sentimento, é emoção, é carne. Está entendendo, Luiz Fernando? Qual é a diferença? Uma coisa é pela fé, pela fé, pela fé. Isso é uma coisa, isso é emoção. Outra coisa é inspiração do Espírito Santo para que você vá naquela direção, para que a tua atitude seja uma atitude concreta, inspirada pela fé e não por emoções. Uma coisa é você ser inspirado por fé. Outra coisa é você ser inspirado por sentimentos ou por indução de outras pessoas. Fé, Deus honra. Loucura, Deus não honra. Fé, Deus honra. Emoções confusas com fé, Deus não honra. Deus sempre vai honrar fé. Então, todas as vezes que não houve honra, não foi fé. A fé sempre é honrada por Deus. Sempre. Amém? É que tem coisas que nós fazemos na raça. Tem coisas que nós vamos lá e falamos, nós queremos. É o meu pensamento, é o meu desejo, é o meu querer, com as minhas emoções, e eu digo, isso é fé. Isso não é fé. Fé tem a honra de Deus. Amém? Fé tem a honra de Deus, tem segurança. A fé é segura. Por mais que você corra riscos, a fé é segura. Tá? Lucas 19:13 fala assim, chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e lhes disse-lhes, negociai até que eu volte. O Senhor pegou 10 minas, deu para os servos e eu queria que você soubesse que Deus também nos dá uma mina. Deus nos dá talentos. Deus nos dá salário. E Deus diz, agora você vai ter que arriscar. Agora você vai negociar até que eu volte. Agora você vai correr os riscos da fé. Tire o seu dízimo. E tem gente que não entende. Aí sim, você tem algo concreto. Você tem a inspiração da fé. Você tem a palavra. Sob a tua palavra, eu vou arriscar. Eu vou lançar a rede. É diferente. Tá? Você tem respaldo. Deus nos dá a mina. Deus nos dá a oportunidade, Deus nos dá o sonho, Deus nos dá o querer, Deus nos dá a visão, Deus nos dá o desejo, e Ele quer que nós arrisquemos. Ele espera uma atitude de confiança, de coragem, de convicção. Isto é fé. Então nós vamos orar agora, e eu espero que você entenda que Deus está trabalhando estes aspectos da fé. Toda segunda-feira Deus vem falando sobre fé. Deve ter alguma coisa na sua vida que precise de arriscar. Arriscar, baseado na palavra, Reginaldo, é fé. Arriscar baseado no que Deus diz é fé. Tá bem? E Deus vai honrar a sua atitude, esse risco que você vai assumir para resolver alguma coisa, para dar um passo, para ir numa determinada direção. Então, Deus está falando aqui, vai, confia. Não é loucura, é respaldado pela palavra. Tá bem? Nós soubemos de um caso, chegou um testemunho, de um casal que queria muito morar num bairro nobre aqui em São Paulo. Mas tinha uma casa num outro bairro para ser vendida primeiro. E foi ver um apartamento nesse bairro nobre. Viu vários, depois viu um que se agradou. E aí, a partir daquele momento, esse casal começou a orar. Começou a chamar a existência, começou a clamar, começou a declarar, Senhor, esse é o desejo do nosso coração, nós estamos em aliança, estamos em concordância, é isso que nós queremos. Está vinculada esta compra, esta aquisição, à venda da nossa casa, mas está nas tuas mãos, colocaram no projeto de vitória. De repente, recebeu um telefonema da proprietária do apartamento. Escuta, vocês estiveram aqui vendo, tal, não tem interesse? Não, nós temos interesse. Vem aqui para a gente conversar. Aí eles foram no apartamento
E ali, quando a proprietária do apartamento viu a família, traz sua família, não sei o quê, viu a unidade, a união, o amor com que o marido tratava a esposa, mas ela ficou encantada. Mas vocês são especiais, vocês são diferentes. Aí a esposa, né, se apresentou melhor, disse que confiava em Deus, é diferente. Começou a falar da sua fé e que era um desejo. Como ela tinha o desejo de vender aquele apartamento, ela tinha um desejo de morar ali, tal. Que ela já fazia até planos na cabeça dela, mas se Deus abrisse a porta, dependia da... Ela falou, o que você faria? Ela disse, olha, aqui eu colocaria tal coisa, aqui eu colocaria o mesmo dizer, o meu projeto de vitória aqui na frente, eu ia fazer isso, eu ia colocar a placa aqui, que é o versículo da minha conversão. Começou a falar. No final disso, o que fez a proprietária? Falou o seguinte, você me dá um sinal de 15 mil, você tem 15 mil? Tenho. Você me dá um sinal de 15 mil, só para... fica garantido, eu não vou depositar o seu cheque. Você vem, muda-se para cá, arruma um apartamento, é seu. Quando você vender a sua casa, você me paga. Eu estou mostrando o que é correr riscos da fé. Uma coisa é você chegar lá, essa casa é minha. Sabe, prepotência. Uma coisa é você chegar lá e ofender as pessoas que não entendem aquilo, não têm a mesma fé, não têm a compreensão, não têm discernimento. Isso é uma coisa. Outra coisa é você saber o que você tem, o que você pode saber. Pela fé, é Deus quem vai fazer, eu confio nele. Então, assim, eu estou me lançando, eu estou correndo riscos. A pessoa foi lá, assumiu, tal, Deus inclinava já aquele coração quando ela deu o telefonema para ir conversar, já tinha inclinado o coração, já estava ali uma situação preparada. Agora, nós estamos mostrando a diferença entre loucura e fé. Fé sempre vai ser honrada por Deus, loucura não. Tá bem? Prepotência, soberba, emoções na flor da pele, isso Deus não vai honrar. Então, como nós estamos falando aqui, eu comecei falando sobre o poder da fé, e como Deus espera, através de situações, de provações, que a nossa fé seja provada e que seja visto o valor dessa fé, nós vamos orar pelas pessoas que estão passando por provações. E eu sei que tem pessoas aqui que passam por lutas violentas. Então, eu queria que você entendesse que a sua fé está sendo provada. A sua fé precisa ser exercitada na hora da dificuldade. Porque na hora em que tudo vai bem, não é, Tony? Na hora em que tudo está maravilhoso, os céus estão abertos, a gente sai por aí dizendo, olha, eu sou uma mulher de fé, eu sou um homem de fé. Que bom, que bonito, tal. Mas na hora em que as portas se fecham, na hora em que a chuva cai, a tempestade fica severa, a noite fica longa demais, não é? Vem ameaça, vem intimidação. É nessa hora que nós vamos mostrar o valor da nossa fé. E esta fé sempre vai ser honrada por Deus. Amém? Vai redundar em glórias. Então é porque você vai glorificar a Deus pelo resultado. Quem está passando por uma provação, vai ficar de pé no seu lugar. E nós vamos agora clamar ao Deus que pode tudo, o Deus que troca as tempestades por bonança, o Deus que faz o clarear de um dia. Nós podemos, amados, nós precisamos crer. Nós precisamos agora correr os riscos da fé. Se lançar nas mãos do Senhor. Contudo, depender dEle, confiar nele. Vamos orar? Quem está em pé, vai fechar os seus olhos. Se você quiser ajoelhar, se você quiser andar, se você quiser levantar as mãos aos céus, você tem liberdade do Espírito Santo. Mas Deus fala em sua palavra. Pode colocar para mim, para você que está em pé. Olha, 2 de Pedro 2:9, para você que está em pé. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Quem são os piedosos? São os que já provaram do mistério da piedade, da graça de Deus, os salvos. Você. O Senhor, a Bíblia diz que Ele sabe te livrar. Você não sabe como sair disso, o Senhor sabe. Você não sabe como resolver, o Senhor sabe. Você não sabe como sair desse emaranhado, o Senhor sabe como lhe tirar.
Vamos confiar. Ele sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia do juízo. Aqui não há injustos, aqui há justificados pelo sangue do Cordeiro. Então, vocês que estão em pé, passando por lutas, Deus conhece o sofrimento. Deus conhece a sua dor. Deus conhece a pressão, a intimidação. Deus conhece os apuros, as lágrimas derramadas, as ansiedades, os medos. Agora, em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai, nós cremos, Pai, na Tua palavra, e a Tua palavra diz que nós podemos assumir os riscos da fé. Nesta hora, Senhor, em que estes irmãos passam por provações, por severas tribulações, por momentos delicados, por momentos difíceis, por momentos de angústia, por momentos, Senhor, de pressão da vida, de intimidação de alguém, ó Deus, de ameaça, de injustiça. Ó Deus, nós sabemos que Tu sabes livrar da provação os Teus filhos, Jesus. O Senhor sabe como livrar. E eu sei que a permissão veio de Ti, Senhor, para que a fé fosse provada, para que a fé agora, Senhor, fosse exercitada. É no meio da prova que nós mostramos quem nós somos. É no meio do teste, Senhor, que nós mostramos em quem está a nossa confiança, em quem nós temos crido. É no meio da fé que nós abrimos a nossa boca para dizer: eu confio em Ti, Senhor. Eu tenho os meus olhos fixos em Ti, Pai. Eu estou sendo provado, mas eu serei aprovado, Senhor. Eu não serei reprovado. A minha fé está sendo provada. A minha fé está sendo testada, para que o valor que a minha fé tem seja conhecido, para que esse valor seja visível, para que eu saiba, Senhor, do que eu sou capaz, para que eu saiba o que eu posso em Ti, Senhor. E a Tua palavra diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Na hora desta provação, Pai, eu busco em Ti a força que eu preciso para continuar. Eu busco em Ti a capacidade que eu preciso para resistir, Senhor. Eu busco em Ti a suficiência para que eu possa, Senhor, tomar a decisão certa. Eu busco em Ti a paz, a calma, o sossego que eu preciso, Senhor, para não meter os pés pelas mãos, para não tomar um rumo errado, para não decidir errado. Eu busco em Ti, Senhor, no meio da provação, a sabedoria divina. Vem, Espírito, me inspirar agora. Inspira-me agora. Ó Deus, inspira os Teus filhos que estão passando por provações. Inspira, Senhor, com ideias celestiais, com ideias certas, com ideias justas. Mostra o caminho, Senhor. Mostra a direção, Jesus. Mostra, Jesus, a atitude certa a ser tomada. Ó Deus, nós Te pedimos agora que ninguém se desespere. Tira, Senhor, todo sentimento errado. Tira todo pensamento contrário à vitória, Senhor. Tira todo pensamento de derrota, todo pensamento de impotência. Tira o pensamento de incapacidade. Tira o pensamento de que não vai dar certo. Tira agora o pensamento de que virá, Senhor, uma derrota. Não! Virá a vitória é certa, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, Senhor. Aqui estão homens e mulheres de Deus que estão passando por situações muito de teste, muito de prova, Senhor, muito difíceis. E nesta hora, Jesus, este povo clama àquele que pode livrar, aquele que pode tirar da provação. Tu sabes fazer isso, Senhor. Há aqui pessoas que não sabem o que resolver da vida, não sabem o que falar, não sabem o que responder, não sabem para que lado ir, não sabem como vai vir a questão do dinheiro, não sabem como vai vir, Senhor, a justiça, não sabe como vai ser essa situação esclarecida, mas Tu sabes, Senhor, Tu sabes, Pai, como livrar cada um. E nesta noite nós levantamos a voz num clamor por livramento dos momentos difíceis, Senhor, das provas da vida, dos testes que estes homens e mulheres estão passando. Livra-os, Pai, livra-os, Pai.
eu sei que Tu tens, Senhor, livramento, Tu tens a solução, Tu tens a resposta, Tu tens, Senhor, algo, Senhor, que nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas agora, pela fé, Senhor, pela fé, aqui estão os riscos de confiar em Ti. Nós vamos esperar em Ti, nós não vamos dar passos sem certeza, nós não vamos fazer loucuras, nós vamos esperar os Teus sinais, nós vamos ouvir a Tua voz, ó Deus, e quem tem ouvido a Tua voz, que não seja covarde nesta hora, que faça como Simão Pedro fez. Senhor, não apanhamos nada. Se você tem trabalhado muito e não tem visto, se você tem esperado muito e não tem recebido, se aquela palavra não vem à sua vida, aquela porta não se abre, agora é hora de você falar: Senhor, sob a Tua palavra eu lançarei a rede, Pai. Sob a Tua palavra, eu correrei os riscos da fé. Eu assumo agora, Senhor, que eu sou vencedor, que eu sou próspero, que eu sou uma pessoa iluminada, que eu sou a Tua imagem e semelhança nesta terra, que há um propósito para esta provação, há um propósito, Senhor. Nada está jogado, nada é por acaso. Eu estou sendo trabalhado, eu estou sendo lapidado, eu estou sendo burilado, eu estou sendo aperfeiçoado, Senhor. Oh Deus, que o valor da minha fé seja visto, que o valor da minha fé redunde em glórias ao Teu nome, Senhor. Oh Deus, nós recebemos, Senhor, o livramento para essas pessoas, Senhor, que estão sendo provadas. Eu sei que serão aprovadas, porque a fé está sendo provada, Jesus. A fé está sendo testada. Que todos conheçam, pelo testemunho que virá, Jesus, de cada um destes homens e mulheres, que a fé é poderosa e que o Senhor reina soberanamente sobre estas vidas. E que agindo Deus, quem o impedirá, Senhor? Nós já ligamos na terra a vitória total para estas pessoas. Ó Deus, o livramento, a provisão, Senhor, as Tuas surpresas. Tu surpreenderás aqueles que estão sendo provados, Jesus. Tua aprovação será tremenda, Jesus. Virá, Senhor, acompanhada de grandes louvores ao Teu nome. Nós declaramos que assim será. E pela fé nos fortalecemos. E damos glória a Deus como fez Abraão, Senhor. Que sem enfraquecer na fé, glorificava a Deus. Até que a promessa se cumprisse. Até que tudo ficasse manifesto. Oh Deus, eu creio que já podemos Te glorificar, Senhor. Porque a fé nos inspira a Te dar glórias, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém, igreja. Aleluia, glorifica a Deus. É no meio da provação que você aprende. Glória a Deus, Senhor, eu Te louvo, eu Te bendigo, eu glorifico o Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sem enfraquecer na fé. Glória a Deus. Olha alguém que está em pé, alguém que está em pé. Alcance esta pessoa e diga: o Senhor sabe livrar, Ele já livrou, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Aleluia. Vai passar. Já passou. Pela fé, já passou, igreja. Já passou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você vai sorrir. Você vai se alegrar. Glória a Deus. Aleluia. Agora você vai ver onde é que vai a minha fé. E como eu assumo os riscos desta fé publicamente. Nós vamos orar por finanças agora. Nós vamos orar por prosperidade, por din-din. Pode, bispa? Pode. Só, amados, que eu preciso sempre lhe dar a palavra, como Jesus fazia. Primeiro ele chegava num lugar, pregava,
E depois os sinais acompanhavam. Aí tinha multiplicação, tinha cura, tinha livramento, tinha coisas maravilhosas. Jesus chegou ali na praia, os discípulos vinham voltando, né? Nada tinham apanhado a noite inteira. Aí Jesus primeiro fala, primeiro ele dá a palavra. Aí depois ele diz, agora age, agora mostra que você acredita. Aí Pedro fez isso, né? Senhor, sob a tua palavra, lançarei as redes. Eu vou arriscar. Então, eu vou dar a palavra para depois você arriscar. Tá bem? Então, como nós vamos falar, orar por finanças, eu preciso lhe ensinar uma coisa. Que tem muita gente chamando coisas grandes à existência e deve fazer isso, né? Tem muita gente com sonhos maravilhosos, dados pelo Senhor. E é bom, e o querer que Deus coloca no coração, a Bíblia diz que Ele é o responsável por realizar, por efetuar. Então, é maravilhoso tudo isso. Agora, você precisa ter uma base, uma estrutura espiritual para você poder receber isso, para não se frustrar. Então, como eu vou orar por finanças, eu vou orar primeiro, vou orar em duas partes. Primeiro, eu vou orar para que a igreja inteira, todos que estão aqui, todos que estão ligados a alguém que está aqui, as famílias, todos os internautas, todas as pessoas que ouvirem esta palavra, que sejam 100% dizimistas. Porque, amado, uma coisa é eu ficar aqui me esgoelando, chamando a existência, correndo todos os riscos da fé, por aquelas vidas que respaldam a sua vida na palavra. Outra coisa é, depois a pessoa dizer, não, não acontece comigo. Porque eu disse aqui, o Senhor estabeleceu regras de fé. Então, a mesma fé que a gente tem para crer e receber, a gente tem essa mesma fé para obedecer. Amém? Para se submeter à palavra. Então, eu não sei, a nossa igreja é uma igreja privilegiada. Nós temos a grande maioria de membros dizimistas, fiéis. Mas eu sei que não são todos. E eu sei também que algumas pessoas dão ofertas, não dão seus dízimos. Então eu queria que você também fosse ricamente abençoado na sua vida financeira, sendo fiel. Sendo um fiel dizimista. Diz a palavra de Deus, em Hebreus 7, versículos 1 e 2, o seguinte. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, você sabe já que Melquisedeque era uma manifestação de Deus que apareceu como homem diante de Abraão, nosso pai na fé. A Bíblia diz que ele era rei de Salém. Que Salém? Salém é diminutivo de Jerusalém. Então você já sabe quem é que apareceu a Melquisedeque, rei de Salém. Sacerdote do Deus Altíssimo. Não havia nenhum sacerdócio ainda instituído na terra. Não havia a lei de Moisés. Não havia nenhum Levi. Não havia nada de sacerdote. E a Bíblia afirma que aquela pessoa que apareceu para Abraão era rei e era sacerdote do Deus Altíssimo. Diz que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. É alguém maior que Abraão, que tinha poder de abençoar. Então é um rei de Jerusalém, sacerdote real, sumo sacerdote, você já sabe quem é, do Deus Altíssimo. Tinha poder para abençoar, então ele era alguém abençoador. Foi ao encontro de Abraão, abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de quantas coisas? O dízimo de tudo. Tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Era o tal do Melquisedeque, rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Quem apareceu a Abraão foi Jesus. Tá bem? Uma manifestação antes de se manifestar como filho. Era o próprio Deus. Então, Abraão não tinha ninguém ensinado a ele a ser dizimista. Não havia nenhuma lei estabelecida para se dar 10%. De onde Abraão tirou aquela ideia? Me fale.
Quem inspirou Abraão a fazer aquilo? O próprio Deus. Então, essa medida não é uma medida que as igrejas inventam. É uma medida santa. Não é? As pessoas questionam tanto por que 10%. Eu já falei aqui mais de uma vez. E não questionam por que tem 10 dedos na mão. Você já ficou se perguntando, por que Deus não me deu 9? Tem alguns que têm. Por que não me deu 5? Né? Por que 11, 12? Por quê? Porque Deus é perfeito em tudo que Ele estabelece, em tudo que Ele cria. Ora, se Deus abençoou Abraão e colocou no coração dele 10%, é porque essa é a medida da bênção. Tá bem? Essa é a medida da bênção. Mas é da lei, é da graça. Mas aqui não tinha lei nenhuma. Aqui tinha uma inspiração do Espírito Santo para aquele que foi o Pai na fé, do qual nós descendemos. Não tinha nenhuma imposição. Ninguém disse quanto. Deus disse quanto. E disse que o Senhor o abençoou. Amém? E deu a Abraão o dízimo de quantas coisas? Tudo. Então as pessoas dizem, bispa, sabe, eu dou o dízimo do meu salário, agora eu recebi um bônus, é para eu dar? Sabe, eu fico até constrangida, porque o que eu vou falar? É de tudo, meu bem. Você faz o que você quer. Não é? É você com Deus. Tem certas perguntas que a gente não deveria fazer. A gente deveria ler na Bíblia. A não ser que seja alguém que não conheça a palavra. Mas eu ouço isso de pessoas que conhecem a palavra. Vem apenas ver se alguém ajuda na intenção de não fazer aquilo. Essa é a verdade. Viu, João? Quando alguém chega e pergunta assim, olha, eu recebi o 15º salário. É também para dar o dízimo? Essa pessoa, ela vem com uma intenção de não fazer isso. Porque quem já foi rasgado pela palavra, nunca perguntaria um negócio desse. Você entendeu? Eu recebi uma herança. Eu vendi a minha casa por não sei quanto. É para dar? É do líquido? É do bruto? Essas perguntas, elas vêm com um interesse só. Para ver se alguém ajuda ela a não dar. Né? Então, assim, eu fico realmente muito preocupada porque vem para a autoridade da igreja e pergunta uma coisa dessa. Então, veja que situação. Eu tenho que ser uma pessoa bíblica. Então, se eu sou uma pessoa bíblica, eu digo, tem que dar tudo. Tem que dar o dízimo de tudo. Mas é que, sabe, eu vou dar uma oferta. Faz o que você quiser. Não precisa me dar satisfação. O seu negócio de dinheiro e de todas as outras áreas da sua vida é com Deus. Não é com homens. Aliás, a palavra de Deus diz que você entrega para homem, mas quem está recebendo a sua oferta, o seu dízimo, é Jesus. Não é homem. Porque quem tem o poder de abençoar é Ele. Amém? Então, se a bênção vem dele, você tem que entregar na mão dele. Como hoje ele fala por nosso intermédio, por nossa boca, você dá, mas a bênção vem dele. Amém? Então, se você tivesse certeza que a bênção viria do Senhor e vem do Senhor, você não teria dúvidas para perguntar se é do líquido, do bruto, do 15º salário, do bônus que recebeu, da herança que chegou. São perguntas tão pequenas, tão, né? Então, diz que Abraão separou o dízimo de tudo. Tem mais um trecho lindo, que eu gosto muito, em 2 de Crônicas 31, 5. Diz assim, logo que se divulgou esta ordem, agora é a lei, tá? Os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal primeiros. Do cereal, do vinho, do azeite, do mel, tudo que eles tinham. E de todo produto do campo. Então não tem contradição na palavra de Deus. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Então, dízimo é 10%, não se negocia com Deus. Dízimo de tudo. Não pergunte mais. Se você é cortado pela palavra de Deus, não pergunte mais, é isso? Eu posso dar isso? Dízimo é dízimo, não se mexe. Se você for inspirado pelo Espírito Santo a dar ofertas alçadas, ofertas específicas, faça isso. Mas não diga, eu vou dar oferta e o mês que vem eu dou o dízimo. Não, dízimo é de tudo que te chega às mãos. Eu vou orar para que você seja um dizimista fiel. Não tem maldição para quem não dá dízimo, bispa? Não, nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Não há maldição. Mas, amado, querer dizer que quem dá e quem não dá vai ser tratado da mesma maneira, já seria chamar Deus de injusto.
existe galardão, existe recompensa, existe multiplicação. E existe uma regra bíblica. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isto também se fará. Você planta, você colhe. E a colheita é proporcional ao plantio. Sempre. Então, está aqui explicado, esclarecido. A minha oração é para que todo mundo, com alegria, seja dizimista. Não por imposição. E se eu não for dizimista, a maldição virá? Não. Jesus encravou na cruz toda a maldição. Não virá. Virá para a sua vida a provisão. O que é isso? Porque Deus é fiel, Deus não nega a si mesmo. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, sinceridade, os que têm mãos limpas, os que são, Senhor, homens e mulheres, Senhor, justos, honestos, que ganham honestamente o seu dinheiro, que esses venham a enriquecer, Senhor, a se tornar homens ricos sobre a terra, Pai. Que o mundo veja a prosperidade de quem te serve. Que o mundo veja a diferença entre o eleito, o filho de Deus, o fiel e o infiel, Deus. Nesta noite, Jesus, nós ligamos na terra uma extraordinária multiplicação financeira na vida daqueles fiéis, daqueles que te colocam em primeiro lugar. E hoje, Jesus, daqueles que têm no seu coração usar a sua riqueza para te servir nesta terra. Que assim seja. Eu declaro que isto já é fato, pela fé, na vida de todo o povo de Deus que está aqui e pela internet, que vai ouvir este CD e vai crer desta forma. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus! Tem alguém aí do seu lado que é como José de Arimateia. Cumprimente esta pessoa e diga: é uma honra conhecer uma pessoa tão nobre. É uma honra conhecer uma pessoa tão ilustre. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tem que trocar o CD. Eu vou tomar água. Pode trocar. Eu espero. Glória a Deus. Nós estamos quase encerrando. Eu vou deixar colocar o outro CD, porque é importante são importantes as referências bíblicas. E assentados mesmo, nós vamos orar agora a respeito de cura divina. Em Atos dos Apóstolos 3, versículos 6 a 9. Deixa eu fazer um parênteses aqui antes de eu ler o texto. A partir da semana que vem, nós vamos introduzir uma série de mensagens sobre cura. Todas as mensagens serão acompanhadas por oração. E nós vamos ver grandes sinais, prodígios, milagres, maravilhas aqui. E hoje nós não vamos ver? Vamos, nós viemos aqui para orar e confessar. Eu só estou avisando para você trazer mais doentes, pessoas que estejam doentes, pessoas que estejam enfermas, pessoas que precisem de uma cura, de uma libertação. Nós vamos orar. Eu tenho conversado em casa sobre isso, né, Fê? Nós temos falado muito de cura e esta coisa da fé. E o irmão, nosso diácono João Almeida, na semana passada, falou sobre isso. Se a gente crê que Jesus carregou, vamos já glorificar. Então, nós estamos indo para um grau de maturidade para receber e entender que está consumado. E que é questão de dias, de fé, de mistura, de manter a confissão e de crer e não duvidar. Esta é que é a verdade. Amém? Então, algo grande está para acontecer em termos de saúde na nossa igreja. Deus vai trabalhar com saúde perfeita no nosso ministério. Por isso que hoje, e a gente tem visto diminuir, e nós vamos ver cada vez mais, porque não haverá um só doente entre nós, um só enfermo, uma pessoa prostrada. Vão chegar enfermos, mas não vão permanecer enfermos. Em Atos 3:6, fala algo muito interessante de Pedro, que estava com João chegando no templo para oração. Interessante, né? E na porta acontece um episódio, na porta do santuário, na porta do templo. Eu queria que você pegasse isso para a sua vida também.
Às vezes nós temos certas restrições em orar por alguém na nossa casa que está enferma. Não, vamos lá, pede oração para a igreja, manda um bilhete. Nós temos autoridade para fazer isso, tá? Você tem um filho com febre, você tem autoridade para decretar a cura na vida deste filho. E assim vai. Pedro, porém, ele disse para alguém que estava esmolando, um paralítico: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha bens materiais ali, mas ele tinha uma coisa. Eu tenho e você tem também. Mas o que tenho, isso que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, como ele era conhecido, anda. Gente, o que ele tinha? O que eu tenho, eu te dou. Anda. O que eu tenho, eu te dou. Anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Imediatamente. O que Pedro tinha era uma fé que fazia qualquer coisa acontecer. Imediatamente, se pôs em pé. E de um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo. Sabe por que Jesus quer curar? Para que a glória seja para ele. Saltando e louvando a Deus. Eu espero que a gente tenha pessoas aqui saltando e louvando a Deus pelas curas, pelas manifestações. Eu fico assim quando a pessoa diz: eu fui curado, eu tinha um caroço aqui, sumiu, eu tinha um câncer. Olha, Deus, glória a Deus. Amado, é para pular, é para vir com aqueles foguetes, rojão, sabe aqueles negócios que faz na Copa do Mundo? Jesus, não é verdade que é para ser assim? É para vir pulando, é para entrar por aqui num culto. Fala assim: o que aconteceu? Eu fui curada. Eu não vejo essa manifestação do povo de Deus. Não estou falando de coisa, né, aloprada. Eu estou falando de louvar a Deus, contar para as pessoas o que Jesus faz na nossa vida. Nós somos um povo muito educado, muito cheio de milindres. Não pode. Glória a Deus. Ai, glória a Deus. Eu vou escrever meu testemunho, viu, bispa? Escreve pra gente fazer isso virar público, mas entra por aqui, entra por aquelas portas pulando, dançando. Agora entrarei por tuas portas com ações de graça. Senhor, gente, pessoal da recepção, fui curado. Eu não vejo ninguém entrando assim no domingo. Eu fui curado, meu filho foi liberto, saiu da prisão, outro não sei o quê. Somos livres, Deus supriu. Eu não vejo as pessoas fazendo o que esse homem fez. Né? Então nós precisamos, amados, aprender a valorizar mais os atos de Jesus. E às vezes é por isso que algumas coisas não acontecem. Para ser um glória a Deus murcho ou ninguém ficar sabendo. Então você tem que aprender. O que eu tenho, eu te dou. Agora, diz que ele entrou saltando. Olha o fim, isso mesmo, Celso. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Que todo mundo veja você andando, prosperando, sabe? Sendo uma pessoa bem-sucedida, curado, restaurado, mas também que todo mundo veja você louvando ao Senhor. Amém? Vamos orar, sentados mesmo, em nome de Jesus. O que eu tenho, eu te dou. Eu tenho fé e você também, então eu não preciso te passar a fé, mas eu posso te passar a confiança. Eu confio na cura. Eu confio que o mesmo Deus que fez esse homem ficar de pé imediatamente é o mesmo hoje e será para sempre. Ele está aqui nesta noite. Não é possível que não haja cura. Eu não acredito que alguém vai sair daqui sem ser curado. Não acredito. Eu acredito em Deus. Eu creio na palavra. Ele está aqui. É você agora que tem que acreditar. Agora é sua responsabilidade. Quais são os seus pensamentos? Você é responsável pelo que você pensa. E você pensa, o que você imagina é o que você é. Se você agora se vir pela fé curado, é isso que vai ser a sua vida. Cura divina. Em nome de Jesus. Você que entrou aqui doente, enfermo, que vem abatido, que vem aí se arrastando, que vem cheio de remédios, de problemas, de complicações, que tem aí uma palavra médica. Agora, o que eu tenho eu te dou. Eu confio em Deus. Recebe essa confiança para a cura se manifestar agora na tua vida. Agora! Recebe a cura agora! Recebe a cura agora!
e glorifica o teu Deus, porque Ele está fazendo uma obra no teu físico nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu creio, Jesus, eu creio. Aquele poder que levantou aquele paralítico, Senhor, na porta de Formosa, aquele poder está aqui nesta noite, Senhor. E é neste poder que os teus filhos são curados agora, Senhor. São restaurados, Senhor. São levantados por este poder. Não há mais dor, não há mais arrastar de vidas, não há mais dependência de remédios. Não há. Caiu por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como você imagina é o como você é. Agora imagine-se, veja-se, pense-se curado, sem dor. Não diga que você não está curado, diga que você recebeu a cura desta noite. Você recebeu alívio, você vai dormir como você nunca dormiu, você vai andar como você nunca andou, você vai ter disposição como você não tinha antes. Agora, confesse que você está curado. Pelas chagas de Jesus Cristo. Pelas chagas de Cristo. Diga, eu estou curado. Em nome de Jesus. E quem está curado, glorifique a Deus. Amém. Quem está curado, glorifique a Deus. Glória a Deus. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Vai acontecer muita coisa dentro dessa igreja, amado. Deus prometeu, tem que começar conosco. Tem paralítico que vai andar literalmente aqui, cadeiras de rodas vão ser deixadas, bengalas vão ser soltas. Eu creio nisso. Mas a igreja é a base para que a gente mostre para os outros, amados, o que Deus faz na nossa vida. Deus tira de UTI, Deus renova corações. Quantos infartados aqui entre nós que foram salvos da morte, que foram restaurados, que estão aqui servindo a Deus, louvando, tem que ser contado isso. As pessoas têm que saber que Deus cura hoje, que Deus opera no nosso meio. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos encerrar orando pelas agendas, pelas realizações pessoais, pelos sonhos. Antes de você declarar aí alguma coisa, antes de você pedir a Deus, vá para a Bíblia, depois você arrisca. Primeiro eu te dou a palavra, depois sob a tua palavra, Senhor, eu vou arriscar, vou lançar a rede. Abacuque 1:5, palavra profética. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. É ruim da gente não crer, hein? Mas vai ser tão grande, tão maravilhosa, que quando a notícia chegar, a gente vai crer porque Deus avisou antes. Mas a gente vai falar, é mesmo? Vai dar aquela, é pra mim? É comigo? É real? Mas você logo vai dizer, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor avisou que realizaria nestes dias uma obra tal. Sabe o que é uma obra tal? É tal, é uma obra tal. É tal que tudo isso que você escreveu aí no seu projeto de vitória é pequeno perto da obra tal que Deus vai realizar. Vamos encerrar chamando a existência essa obra tal. Fique de pé no seu lugar. Pegue aí o seu sonho, o seu projeto, aquilo que está no seu coração, aquilo que quando você fala, você começa a ficar entusiasmado, aquilo que deixa você assim, aquecido, aquilo que te encoraja. Lembre-se de ontem. Eu trarei à memória aquilo que me dá esperança.
Isso aí você pode trazer à memória, o que você quer, o que você sonha, o que é querer de Deus. É obra tal, amados. Eu não sei explicar o que acontece comigo quando eu falo nas coisas grandes de Deus. Deus começa a dizer, é maior, é obra tal. O meu povo tem que saber que eu sou aquele que pode fazer uma obra tal. Que quando contar, quando ela se manifestar, não vou acreditar, gente. Vai falar, é demais. Mas nós não vamos falar é demais, nós vamos falar, é isso que estava prometido. Se você fala em línguas, você vai falar em línguas, você vai orar em mistério pela sua agenda hoje. Ore em mistério, porque é algo grande. Deus está falando para orar em mistério, porque senão a tua mente vai atrapalhar. A tua mente vai bloquear. Não deixa a tua mente bloquear. Ore em mistério. Quem ora em línguas, começa a abrir a boca aí. Pega a sua agenda e fala, eu não sei o que eu estou falando, bispa. Deus sabe. Você está falando em mistério com Deus. É a palavra, é a linguagem dos anjos. Fala em mistério para a tua mente não te trair, porque é uma obra tal, amado, é uma obra tal, que só o teu espírito pode aceitar isso, pode conceber, é pelo espírito. Não deixa a tua mente dizer, não é para mim, é grande demais. Não, é uma obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Nós cremos, Senhor, que o que colocamos como pedidos, como colocamos como alvo, Senhor, como metas para 2008. Oh, Deus, é pequeno, Senhor. É pequeno, Senhor. É insignificante, Deus, perto do que Tu tens para manifestar na nossa vida, nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa igreja, Pai. Por isso, nós não queremos que a nossa mente limitada te limite nesta hora. Nós não queremos, Senhor, que a nossa mente pequena, oh Deus, impeça alguma coisa de acontecer na nossa vida. Os nossos pensamentos controlam a nossa vida. Os nossos pensamentos controlam, Senhor. Aquilo que eu imagino é o que vai ser. Por isso eu não quero ser traída pela minha imaginação, pelos meus pensamentos. Eu quero ter pensamentos grandes. Eu quero ter uma visão grande. Eu quero ter uma visão de Deus. Por isso, Senhor, nós oramos e chamamos a existência uma obra tal. Maravilhai-vos e desvanecei. Oh Deus, nós queremos nos maravilhar. Nós queremos, Senhor, olhar entre as nações. E nós não vamos encontrar nada igual, porque Tu farás muito grande no nosso meio. Nós recebemos esta profecia, nós recebemos esta palavra, Senhor, que a obra tal é realizada em nossos dias. É para nós, é para nossa geração, Senhor. É para agora, Senhor. É para este ano, é para o ano que vem. É agora, Pai, chegou a hora. É hora de vitória. É hora de vermos sonhos antigos realizados. É hora de vermos, Senhor, o Teu povo voando alto como a águia. É hora de vermos, Senhor, os sonhos todos realizados. Os desejos do coração concretizados. É hora, Jesus. É hora de tomarmos posse pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Nós assumimos os riscos nesta noite de acreditar que uma obra tal vai ser manifestada. Nós assumimos o risco, Senhor, de sermos chamados de loucos, de sermos chamados de malucos, não importa. Uma obra tal, estamos respaldados pela Tua palavra, sob a Tua palavra, debaixo da autoridade da Tua palavra. Nós nos arriscamos, nós lançamos as nossas redes, nós vamos pescar peixe grande, nós vamos pescar muito, Senhor. Haverá extraordinária multiplicação. O Deus de surpresas nos surpreenderá. Eu recebo para cada homem dessa igreja, para cada mulher, para cada jovem, para cada família aqui representada, para cada internauta que está conosco agora. Eu recebo a manifestação de uma obra tal, que se contada não vão acreditar. Eu recebo, Senhor.
Eu recebo, eu ligo na terra, está ligado no céu, eu chamo a existência, eu trato como se já fosse algo que ainda não é, já é a nossa sede própria, já é, Senhor, já existe, já está pronta, já está preparada, nós vamos nos mudar em breve, é obra tal, em nossos dias, haverá casa para todos, haverá moradia própria, haverá, Senhor, benefícios, haverá progresso, haverá sonhos realizados, casamentos perfeitos, Senhor, famílias abençoadas, saúde, prosperidade, paz, alegria, bem-estar, uma obra tal, Pai, uma obra tal, Pai. Oh Deus, abundância de recursos para nós levarmos a palavra. Uma obra tal, Jesus. Eu chamo a existência, Senhor. Os sonhos mais profundos, os sonhos maiores, Jesus. Eu chamo a existência. Porque eu sei que Tu farás infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus, todo recurso financeiro que está preso, Jesus, por qualquer motivo, eu chamo a existência pela fé, a liberação de todo recurso financeiro para o Teu povo. Haverá surpresas, haverá surpresas. Deus, Tu podes, Jesus. Tu pode, o homem não pode impedir, Senhor. Nenhum juiz nesta terra tem palavra acima da Tua palavra, Senhor. Ninguém vai impedir o Teu agir, Senhor. Nós estamos prontos, Senhor, para ver a obra tal. E para entrar pelas Tuas portas, Senhor, com ações de graças, com hinos de louvor, pulando e saltando, Jesus, contando para as nações a obra tal que Tu realizas em nosso meio. Assim será. Porque assim este povo crê. E o povo que crê e que assume os riscos da fé é honrado por Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Você está preparado para ver a obra tal? Boa! Qual vai ser o seu rosto quando você vir a obra tal? Olha, já prepara uma cara para você quando vir a obra tal. Já prepara um jeito. Como é que você vai se portar? Amado, você já tem que se preparar, isso é fé. Como você vai se comportar quando vier a notícia? Como é que você vai esboçar? Né? Prepare-se. Eu estou lhe ensinando a se preparar. Deus está avisando o que vai fazer em vossos dias. É nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, assim, se prepare. Qual cara você vai fazer? Né? Qual vai ser a sua maneira de reagir quando as coisas começarem a chegar? Como é que você vai reagir? Como você vai entrar por aquelas portas? Eu sei que no próximo culto, quinta, domingo, nós já vamos ter pessoas entrando assim, ali. Eu sei que nós vamos ter. Agora eu quero ver você honrando aquilo que você está dizendo que vai fazer. Amém? E ninguém pode se espantar. As pessoas dizem, o que aconteceu? Oh, irmão, o que aconteceu? Obra tal. O nosso nome daqui para frente vai ser obra tal. Olha lá, obra tal, 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 obra tal. Que se contada, não vão acreditar. Vão ter que ver. Amém? Que a graça de Deus, maravilhosa graça, o amor de Jesus maravilhoso, seja com você, por onde você andar. Inunde a tua vida, extrapole todo o teu viver, para que todos vejam a graça de Jesus em você. Hoje e sempre, em nome do Senhor, vá em paz, vá feliz. E olha, se prepare para a obra tal. Boa noite, abençoados, internautas. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Olha o seu irmão aí, diga para ele, prepare-se para a obra tal, hein?